dia, amados, paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma manhã com Jesus em Betânia, um tempo em que trazemos uma reflexão da palavra de Deus, impartimos o nosso coração, nesses dias em que tantas vozes gritam, a busca de tantas soluções e a humanidade vivendo um tempo de caos, e que nós só podemos ter uma certeza, a certeza de que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, é que pode restaurar e restabelecer todas as coisas, que nada está nas mãos dos homens e tudo está nas mãos do Senhor. O salmista disse assim: nos ensina a contar os nossos dias, porque nós não sabemos como e quanto tempo nós temos nessa terra, quanto nós temos para viver nesses dias. Mas sabemos que cada dia que vivermos aqui, é Ele que conta, é Ele que sabe. Então o controle de todas as coisas está nas mãos de um governo eterno, perfeito e inabalável. O governo de Yeshua, o governo de Jesus Cristo, né? Que hoje ele tem seus embaixadores na terra, e a embaixada de Jesus na terra, que representa o seu governo, se chama igreja. Se chama igreja, a igreja do Senhor. Não é uma igreja denominacional com uma placa, mas a igreja do Senhor, onde os seus embaixadores, os homens e mulheres, delegam conforme a constituição eterna que é a Bíblia, em favor do reino do Senhor, que é um reino eterno, perpétuo e inabalável. Nós estamos anunciando o reino de Deus, como igreja, como filhos de Deus, como Paulo nos chama, como embaixadores de Cristo. Uma certa ocasião perguntaram para Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista, influente nas nações e influente na sua nação nos Estados Unidos. Perguntaram para ele: Billy Graham, por que você não se candidata como presidente dos Estados Unidos? Aí Billy Graham disse para aquela pessoa, para aquele repórter: eu não posso rebaixar o meu cargo, porque eu sou embaixador de Cristo na terra. Então, a gente tem visto aí, né, as inseguranças políticas, econômicas, da saúde, mas nós precisamos entender que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o céu, nós representamos um governo perpétuo e inabalável. E a nossa confiança deve estar nele, por ele, para ele. Nesses dias nós precisamos elevar os nossos corações, nossa mente, nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo a ele, né? Entender o que o céu está comunicando para a terra. A segurança de uma nação, Salmo 127 nos ensina, né? Eu ia ler uma palavra, mas eu vou ler Salmo 127. A segurança de uma nação, o controle de um governo, de nações. Vamos usar o Brasil, a segurança da nossa nação, o controle, o governo dela não é definido no Palácio do Planalto. É definido nas regiões celestiais, né? O salmista nos ensina isso. Se o Senhor, diz assim, Salmo 127, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde madrugada até a tarde da noite, se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Amém? Então, o salmista aí no versículo 1 e 2 deixa muito claro: se o Senhor não guardar, a gente viu, né, quantas pessoas partiram para a eternidade nesses dias. Pessoas a gente sabe que uma classe mais simples economicamente foi atingida também, mas no início começou com uma classe alta que morreram nos grandes hospitais. Porque e não foi um vírus, eu tenho no meu espírito, não foi um vírus que matou ninguém. Porque o autor da vida não é um vírus. O autor da vida é o Senhor. Então aqueles que partiram para a eternidade foi o Senhor que permitiu. Foi porque Jesus, ele morreu na cruz para
nos dar vida, e ele venceu a morte na cruz e na ressurreição. Então o autor da vida é ele. A Bíblia diz que o Pai da eternidade é Jesus. Então tudo está no controle dele. Então são dias que nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não guardar a nação, em vão todos trabalham. Então, a gente como cidadão, a gente tem que ter um posicionamento sim, ter uma clareza, né? Sempre à luz da Bíblia, né? Eu não posso seguir o estatuto de um partido político e defender uma bandeira às cegas, sem saber se isso está de acordo com as Escrituras, se eu sou cristão. A minha Constituição, antes da Constituição brasileira, é a Constituição do céu, que é a Bíblia, né? Por exemplo, se a Constituição brasileira autorizar o aborto, o cristão continua sendo contra o aborto, porque daí aquilo que é um pecado se tornou uma perversidade quando é aprovado diante de uma lei de uma nação. Então, o que o cristão precisa saber é que a primeira Constituição que ele tem que ter no seu coração, no seu espírito, na sua vida, no seu dia a dia, é a palavra de Deus. Havia as constituições romanas quando Jesus veio, havia um governo corrupto sobre a terra, mas o que o Senhor fez? O que Jesus fez? Ele cumpriu com aquilo que era correto. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Só que todas as vezes que a lei queria tocar no ser humano, Jesus quebrava ela. Todas as vezes que a lei ia quebrar um princípio que tocava na vida humana, Jesus quebrava ela. Por exemplo, quero compartilhar contigo, quando chega aquela mulher pega em adultério, e os fariseus, saduceus e tudo que é seus queriam matar Jesus e ela junto. Agora nós pegamos ele. E eles questionam Jesus. Olha, ela foi pega em adultério. Segundo a nossa Constituição, ela tem que ser apedrejada. E tu que se diz filho de Deus, e aí que é um rabino entre nós, o que você acha que devemos fazer? Jesus, com toda a sua sabedoria, baixado, escrevendo, eu acredito que ele foi catalogando os pecados, os piores pecados que aqueles homens tinham feito, até os menores. Jesus olha, Jesus olha para, continua escrevendo, diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos vão embora. Então ali, a vida estava em primeiro lugar. Então Jesus, biblicamente, porque ele é o autor da Bíblia também, para proteger a vida, foi quebrado o princípio da Constituição, da lei, que dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. E ali nasce o mandamento do arrependimento, do perdão. Então é isso que nós precisamos entender nesses dias. Há muita euforia, há muitas conversas, há muito da mídia. O nosso governo tem uma Constituição que se chama Palavra de Deus. E todos os homens, todos os governos da terra prestarão conta diante de Deus, avaliados nessa Constituição celestial que se chama Bíblia. Vamos lá. A Bíblia diz que a arrogância e o orgulho precede a queda. Todo governante que, mesmo que se foi Deus que colocou ele lá, em algum momento ele for arrogante e orgulhoso nos seus princípios, querendo que tudo seja da forma dele, como um tirano, uma hora ele vai cair. Não vai ser o posicionamento dos homens da Rede Globo, do inferno que for, em mídias, que vai decidir a nação, mas quem decide a nação é a Constituição Celestial, é o Senhor. Ele levanta homens, sim, mas homens que tenham o coração na palavra dele,
que não negocia valores. Então, nesses dias nós precisamos ter esse coração, a constituição que vai mudar a nação brasileira e as nações, é a palavra de Deus, é homens voltados com o seu coração na palavra, na profecia e na revelação do céu. Então, não tenha medo nesses dias. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor o Senhor não construir a casa, algumas traduções, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a nação, se o Senhor não guardar as nações, em vão trabalham os sentinelas. É o Senhor. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele coloca os governos, Ele derruba os governos. É Ele quem faz. Vamos para a Babilônia. Nabucodonosor arrasou com Israel, levou o povo cativo. Mas lá se levantam 4 homens que tinham o coração do Senhor, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eram chamados na Babilônia. E o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram à arrogância e o orgulho de Nabucodonosor. Tem o seu coração voltado para a constituição celestial chamada Palavra de Deus. E assim Daniel também. Nabucodonosor se ira. Nabucodonosor, ele reconheceu o que aqueles homens tinham no seu espírito. Mas na hora que aqueles homens não optam pela sua arrogância, pelo seu orgulho, ele se ira e joga aqueles homens na fornalha. E aqueles homens dizem assim: olha, rei, se o Senhor nos jogar na fornalha, o nosso Deus vai nos salvar. Mas ainda se Ele não salvar a nossa carne, nós não vamos negociar o princípio. E isso acontece. Ele joga eles e o 4º homem guardou eles, que é Jesus. Eu acredito que é Jesus. Bom dia, pastor Douglas. Londrina é de Jesus. E aqueles homens são jogados, o 4º homem guarda. Nabucodonosor reconhece quem é o Senhor deles. Mas depois a Bíblia diz que ele foi pastar. O Senhor tocou a mente desse rei e esse rei foi pastar. Viveu como animal alguns anos. Pela sua arrogância e seu orgulho, Deus quebrou o governo dele. Ele entende quem é Deus, mas ele não passa o legado de Deus para o filho dele. O filho dele volta às práticas antigas e esquece dos homens de Deus no reino. Até que o Senhor levanta outro rei e dissipa a Babilônia, o governo babilônico. Então quem coloca os reis e tira os reis é o Senhor. Eu fico vendo evangélicos, que se dizem evangélicos, cristãos, discutindo algumas coisas. Bom dia, Ângela. Deus abençoe sua casa, minha filha. Eu vejo alguns evangélicos discutindo algumas coisas na internet. É perca de tempo. Nós, se queremos ser relevantes para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, nós não vamos ficar ouvindo a terra. Nós não vamos... O reino de Deus, ele não é democrático. O governo que rege, a nossa Constituição, o Brasil é democrático. É um Estado de Direito em que existem poderes eleitos pelo povo, que isso é democrático. Agora, o reino dos céus, ele não é democrático, ele é teocrático. É Deus que governa, foi Ele, o Criador, que deu seu único Filho por amor à criação, para morrer e resgatar a criação. Então, que nesses dias você volte para a Bíblia, volte para as Escrituras, volte para a oração, confia nele. É Ele que está construindo e desconstruindo nesses dias. É Ele que está preparando o Brasil para ser um celeiro. É Ele que está preparando a nação brasileira para ela desenvolver o seu chamado e o seu papel entre as nações. É Ele. É Ele. O céu não está em crise.
Os mandamentos do Senhor são irrevogáveis. Sua palavra se cumpre. Sua palavra é verdadeira. Ele é real no seu chamado. Paz, Salete. Deus abençoe sua casa, filho. Então, nessa manhã com Jesus, eu quero te dizer, confia nele. Guarda o teu coração nele. Guarda teu coração nele. Volta a tua face para ele. Seja totalmente dele. Porque a tua história vai fazer com que a história de muitas vidas sejam transformadas. Se você entender a constituição do céu, que é a palavra de Deus. Se você buscar a profecia na palavra de Deus, se você buscar o entendimento na palavra de Deus, se você buscar a revelação na palavra de Deus, você vai viver em ambientes que você nunca imaginou. Em tempo de crises, em tempo de luta, que se levantam homens de revelação na palavra de Deus. Que se levantam homens que não negociam o princípio da palavra de Deus. Então eu quero terminar essa manhã com Jesus, esse momento de reflexão, lendo de novo esses 2 versículos do Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Amém? Que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor guarde a nossa cidade, que o Senhor guarde a nossa nação, e que nós tenhamos certeza que tudo está nas mãos dele, que tudo pertence a ele, que tudo é do governo dele, que ele usa sim, mas o mesmo homem que ele usa, se não entende aquilo que ele está fazendo, ele levanta outro. Se eu não entendo o meu chamado e eu uso disso para meu benefício próprio, para os meus caprichos, ele levanta o melhor do que eu. São dias de que nós precisamos confiar que é ele, tendo um coração humilde, um coração arrependido, um coração que sente o coração de Jesus, que sofre pela terra, mas mantém o seu governo sobre ela. Amém? Deus abençoe, Dani. Deus guarde a tua vida, do Marcelo, dos filhos, da sua casa, em nome de Jesus. De terça a sábado estamos aqui para uma reflexão às 9h30 da manhã, na manhã com Jesus. Que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe sua vida. Que tudo que leva o teu nome e teu sobrenome seja guardado pelo poder e a graça do Senhor. E tenha uma certeza que o Senhor, Ele não mudou, Ele continua guardando a terra. Ele continua protegendo a terra. E que o autor da vida, que dá a vida e que tira, é Deus. Não é um vírus, não é os homens. E que Ele está no controle da nação brasileira e das nações. Ele está no controle. E a Constituição, as leis que vão mudar a terra, é a palavra de Deus, vivida com homens e mulheres que estão dispostos a renunciar seus desejos próprios para viver a boa, a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão assistindo, Senhor, essa live, essa manhã, Senhor, neste sábado, nesse Shabbat Shalom, nesse sábado de paz. Pai, que o Senhor alcance todos eles. Se há pessoas inseguras, com medo, que o Senhor, Pai amado, cubra elas com o teu sangue. Que o Senhor, Pai amado, traga a sua paz sobre a casa, o coração, a vida, a família deles. Senhor, se alguém que nos assiste está enfermo, que agora seja curada, Senhor, seja restaurada, Senhor. Que em nome de Jesus, que todo problema emocional, Senhor, seja depressão, seja síndromes, seja síndrome do pânico ou outras síndromes, Senhor. Pai amado, que em nome de Jesus agora essa pessoa seja curada pelo poder da tua glória, pelo poder do teu amor, pelo poder da tua unção, pelo poder da tua misericórdia, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o câncer caia fora, que os problemas respiratórios caia fora. Senhor, que haja cura agora nas UTIs, Pai amado. Nas UTIs do Brasil, nas UTIs do Paraná, na UTI de Campo Mourão, Senhor. Que ninguém fique internado ali por essa praga, Senhor. Que os leitos de Campo Mourão sejam liberados, Pai, com um grande número de cura e restauração, Senhor.
assim como se levantou uma palavra contrária a Campo Mourão sobre essa praga, Senhor, dizendo que o índice aqui era muito forte na nossa região. Nós rejeitamos isso e dizemos, Pai, e profetizamos que Campo Mourão vai ser, e a região de Campo Mourão, um lugar de restauração e cura, em que os leitos ficarão livres, Pai amado, os leitos dos hospitais ficarão livres, Pai. Nós profetizamos e oramos pela nossa cidade, Senhor. Oramos pelos prefeitos, Pai, o prefeito de Araruna, Senhor, o prefeito de Piabiru, o prefeito de Campo Mourão, Pai amado, o prefeito das cidades dos Teus filhos, aonde assistir, Senhor, esse vídeo, que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria para eles, Senhor, que a decisão não seja deles, que a decisão seja do Senhor. Oramos pelo governador do estado, oramos, Pai amado, pelo presidente da república, oramos pelos poderes dessa nação, Senhor, que não se corrompam, mas voltem para a Tua palavra, Senhor, que não usem da Tua palavra para ter benefício, mas que voltem para a Tua palavra em arrependimento e humildade, Senhor, assim como Nabucodonosor, Senhor, se rendeu, Pai amado, e se entregou ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que os governos da nação brasileira se entreguem, Senhor, Pai amado, a verdadeira Constituição que é a Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro, meu Deus, pelo um sobrenatural no Brasil, eu oro pela igreja brasileira, Senhor, que a igreja brasileira se levante mesmo como legisladora do céu, decretando, Senhor, sobre essa nação, liberando sentença, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que estão no altar, Senhor, que as suas orações sejam sentenças e decretos em favor da nossa terra, em favor do Brasil, em favor das nações, Senhor. Pai, eu oro, meu Deus, pela China, eu oro pela Ásia, eu oro, Senhor, pela Europa, eu oro Senhor, pela América, Senhor, eu oro pelos Estados Unidos, eu oro, Senhor, pela América Central, Senhor, pela América do Norte, América Latina, Senhor. Pai, eu oro pelas Coreias, Pai querido, liberta, Senhor, as nações que estão presas a um comunismo, Senhor, a um sistema ditador, liberta, Senhor, Tu pode todas as coisas, Tu és o dono do céu e da terra, sim, Senhor, liberta, Pai querido, eu oro pela África, Senhor, Pai, vem sobre o continente africano, muda a história daquelas nações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma, Senhor, Pai, eu oro pela Amazônia, Senhor, eu oro por Manaus, toca, Senhor, o Amazonas brasileiro, esse estado, Senhor, toca o norte do Brasil, o nordeste brasileiro, Senhor, toca com Tua glória, Senhor, toca o sul do Brasil, toca o sudeste brasileiro, Pai, coloca as mãos em São Paulo, Senhor, no Rio de Janeiro e todos os estados do sudeste, Senhor, o centro-oeste do Brasil, Senhor, que Brasília não seja, Senhor, a capital da arrogância, do orgulho, Senhor, da corrupção, mas que Brasília, o Distrito Federal do Brasil, Senhor, Pai amado, venha ser transformado pelo poder da Tua glória, que Leviatã caia por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toca Pai, o centro do Brasil com Tua glória, Senhor. Pai, oramos pelo sul do Brasil, guarda o Rio Grande do Sul, Senhor, guarda, Pai amado, Santa Catarina, guarda o Paraná, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja, Deus, a prosperidade da economia brasileira, que o Senhor seja a verdade, a cura, Senhor, e a restauração da saúde brasileira, Senhor, que o Senhor seja, Senhor, o fundamento da igreja brasileira, Senhor, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que todos, Pai, que estiverem, Senhor, ouvindo ou assistindo essa oração, sejam alcançados pela Tua glória, alcançados pelo Teu poder, alcançados pelo Teu nome. Se alguém que estiver nos assistindo agora e há uma tristeza dentro de si, que isso seja arrancado de dentro dela, Senhor, e ela tenha certeza que ela é filha do Rei, ela é filha do Senhor dos Senhores, que da mesma forma que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor planejou e projetou essa pessoa para esse tempo, que ela seja, Senhor, revestida de glória, poder e amor, Pai amado, em nome de Jesus, que Campo Mourão seja um celeiro para a nação brasileira, que Campo Mourão e a nossa região seja um celeiro para a nação brasileira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com justiça, com o justo, para aqueles que estão vivendo segundo a Tua palavra, Senhor, mas também que aqueles que estão em governos na terra, Pai amado, que estão fazendo para o seu próprio, Pai amado,
para o seu próprio querer, que o Senhor venha com juízo também, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tira, Pai amado, Pai, e que coloca, o Senhor é o Deus que planta e que colhe, e nós cremos nessa palavra, Senhor, que todos que estão recebendo, Pai, essa oração, tudo que leva o seu nome e seu sobrenome, seja imunizado pelo teu sangue, seja protegido e guardado pelo teu sangue, Jesus, e que sejam homens e mulheres de prosperidade, homens e mulheres de governo, na educação, na saúde, na política, na economia, Senhor, Pai amado, na tua igreja, na tua noiva, e aonde pisar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Somos da família Betânia e todas as manhãs, 9h30, né, de terça a sábado, nós temos a nossa Manhã com Jesus em Betânia. Venha sentar à mesa conosco através dessa rede social. Deus abençoe. Os amo em nome de Jesus.